Ei, presta atenção, presta atenção porque tá começando o melhor podcast para você que quer ter relacionamentos incríveis. O podcast. Ei, presta atenção. Então, se você quer desenvolver na sua vida relacionamentos incríveis, o podcast é esse aqui. Relacionamento de casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento empresarial, relacionamento de colegas de trabalho. Esse é o podcast para você. Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre diálogos internos. Então, para quem tá chegando aqui e não me conhece, meu nome é Graziela Brizola, sou psicanalista clínica e hoje quero falar sobre como calar os diálogos internos. Sabe aquelas vozes que ficam dentro da sua cabeça? Pois é. É sobre essas vozes que ficam dentro da sua cabeça que eu quero falar com você hoje e quero trazer para você novas percepções ou velhas percepções, né, sobre essas vozes que estão dentro da sua cabeça. Nada de novo debaixo do sol. Vamos falar sobre diálogos internos. E esse lugar de diálogos internos, né, muitas vezes a gente acredita que tá até ficando louca, né? Ouvindo vozes dentro da nossa cabeça. Mas o que será que são esses diálogos internos que a gente ouve e muitas vezes acredita até que tá ficando louca? Bom, diálogos internos são essas conversas silenciosas para o mundo externo, porque para o mundo interno de silenciosa elas não têm nada, que nós temos com a gente mesmo e que muitas e muitas, se não todas as vezes, essas vozes, esses diálogos internos, eles definem o que as pessoas pensam, eles definem o que as pessoas sentem e definem os comportamentos das pessoas. Então, diálogo interno é isso, vozes que acontecem só dentro da nossa cabeça e que não, a gente não tá ficando louco. Essas vozes acontecem, elas são reais, elas existem. E se você não ouve essas vozes, sei lá, faz terapia. Porque é bem interessante você prestar atenção no tipo de diálogo interno que você tem aí dentro da sua cabeça. E se você disser que você não tem vozes internas falando, sei lá, #terapia. Então, essas vozes, esse diálogo interno que a gente tem, são essas vozes aí que ficam o tempo todo falando, que definem o que a gente pensa, como a gente sente e automaticamente como a gente se comporta. Então, entender um pouco sobre essa estrutura desses diálogos internos ajuda a gente a entender como se livrar dos diálogos internos. Beijo, Mi, beijo, Flá. Ainda bem que você escreveu que tem. Porque se você escreve não tenho, aí a gente ia ter que conversar. Por quê? Porque ter diálogos internos faz parte da nossa mente. Esses diálogos internos, eles são importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Porém, contudo, todavia, a gente precisa identificar a qualidade desses diálogos internos. Para você entender a qualidade desses diálogos internos, você precisa entender qual é o seu estado de ego principal. Porque os diálogos internos nossos, eles são embasados nos nossos estados de ego. Para quem está lendo aí, para quem está acompanhando tudo que eu estou escrevendo, né? Tenho falado bastante sobre estados de ego. Estado de ego pai, criança e adulto. Então, tudo aquilo que a gente tem aqui dentro da gente de diálogo interno faz parte e vem desses estados de ego. Então, entender qual é o tipo de diálogo que você está tendo vai te ajudar a sacar, se de repente ficou alguma dúvida aí ainda, do que é o seu estado de ego. Então, vamos olhar cada estado de ego para você entender o seu diálogo interno? Quando você está lá no seu pai crítico, o seu diálogo interno vai ser aquele que vai estar trazendo algo positivo
Mas o seu pai crítico vai estar criticando em cima disso. Então, aquele momento em que você tá lá, tipo, vai lá, você consegue, isso, é seu, corre atrás, e aquele outro diálogo interno do pai crítico vai estar dizendo o quê? Não, não é pra você, isso não é pra você, não precisa correr atrás, não vai dar certo, deixa pra lá, pra que gastar energia com isso? Então, todas essas informações negativas, elas foram colocadas em você em algum momento da infância e automaticamente você está carregando isso, levando aí para sua vida, e o seu pai crítico tá ali, ó, massacrando, mas massacrando horrores. Aí você pode ter o seu pai protetor, a sua voz do seu diálogo interno, do seu pai protetor, que vai estar dizendo para você o seguinte: para que pensar em você? Você não precisa pensar em você, você precisa pensar nas outras pessoas. É aquele momento em que você quer fazer algo por você, só por você. É o seu momento. Mas o seu pai protetor vai colocar o seu diálogo interno dizendo que não. Você tem que pensar nas outras pessoas. Você não pode se colocar em primeiro lugar. É errado, não é certo, não é legal. E as outras pessoas? E os seus filhos, e marido, e cachorro, e periquito, e papagaio, e todo mundo que está aí no seu entorno. Como que eles ficam? Como que eles vão se sentir? Enfim, o seu pai protetor vai colocar todas as outras pessoas na frente e você lá fazendo sombra lá atrás, quietinho, escondido, para não olhar para si mesmo. Então, se você estiver nesse lugar do pai protetor, o seu diálogo interno, ele vai sempre trazer esse lugar de coloco as outras pessoas na frente e não penso em mim, né, Mi? E não penso em mim, vou colocar todo mundo na frente e não penso em mim. E aí, o seu diálogo interno, ele pode estar na criança adaptada. Sabe quando você chega num evento ou numa festa que tem música rolando, tá super legal, tá super gostoso, você chega com vontade, sei lá, você tá vendo algumas pessoas ali, estão dançando, você tem vontade de ir lá pra dançar? Só que dentro de você uma vozinha começa a falar, mas o que as pessoas vão pensar de você ir lá dançar? Você nem sabe dançar direito, eu vou lá fazer o quê? Eu nem sei dançar direito. Ah, melhor eu ficar aqui, vou pegar uma bebida, vou sentar num cantinho, vou esperar a vontade passar, né? Que tá todo mundo, vai ficar todo mundo olhando. Ah, melhor não, né? Não, tem razão, vou ficar, olha uma mesa com os amigos, vou ali e vou ficar ali. Essa criança adaptada, ela vai se adaptar naquele lugar. Por quê? Porque ela vai sempre se preocupar com o julgamento alheio. Então ela vai sempre para esse embasamento de que, putz, é melhor eu não fazer o que eu quero. É melhor eu não chamar atenção. É melhor eu ficar quietinha no meu canto. É melhor eu não chamar atenção, né? Vamos lá ficar escondidinha. Então, o seu diálogo interno, se ele estiver embasado na sua criança adaptada, ele vai ser um freio para você, porque ele não vai te permitir fazer aquilo que você tem vontade de fazer, mesmo num ambiente propício para isso. Então, ele não vai te permitir porque ele está adaptado. Ele tem que chegar naquele lugar e se adaptar àquela situação, junto com as outras pessoas que também estão adaptadas. Porque você vai ver que vai ter um grupinho que não está adaptado, está curtindo o rolê, e o grupinho dos adaptados, que vão estar lá sentadinhos, olhando a galera que está curtindo o rolê, e às vezes vão estar julgando a galera que está curtindo o rolê. Porque, né, às vezes a pessoa está no adaptado e vai dar um rolezinho ali no pai crítico, né, para eu poder julgar o coleguinha. E se você estiver na criança livre, você vai estar olhando para aquele lugar de fazer tudo que você tem vontade. O seu diálogo interno vai ser aquele diabinho que vai estar falando para você, vai lá, faz mesmo, é isso aí, não perde tempo, não passa vontade, você não sabe se você vai estar vivo amanhã, gasta mesmo, vai, viu, boleto você paga depois. Então, você vai sempre querer fazer absolutamente tudo, mesmo que muitas vezes não seja bom fazer aquilo que você quer fazer. Então, o seu diálogo interno vai ser aquele diabinho que vai ficar ali no seu ombro falando pra você que, meu, vai lá, faça tudo que você tem vontade, tudo que você tem vontade. Carpe diem, você não sabe se vai estar vivo amanhã. São essas vozes que essa criança livre vai trazer. Por que eu tô trazendo todas essas percepções do seu estado de ego? Ó, a Milena tá dizendo aqui, meu resultado do teste deu pai protetor, vivia para os outros e para eles. Hoje sinto que minha vida estagnou por anos, ainda bem que estou evoluindo. É isso.
Você faz um egograma e descobre que você está no pai protetor. E os seus diálogos internos, eles vão estar embasados em cima dos seus estados de ego. Porque os seus diálogos internos, eles vão falar aquilo que você ouviu durante toda a vida. Então, os seus estados de ego definem a qualidade dos seus diálogos internos. E nós temos todos eles. A gente tem o pai crítico, a gente tem o pai protetor, a gente tem a criança livre, a gente tem a criança adaptada. Nós temos todos eles. A questão é qual é que se sobressai. Mas todos eles falam em algum momento, porém tem aquele que não fala, ele grita, que é aquele que se sobressai. Como a Milena colocou aqui, que ela fez o egograma e viu qual era o dela. Então, o bacana de você começar a perceber os seus diálogos internos é que isso te ajuda a saber exatamente qual é o seu estado de ego baseado no seu diálogo interno. Então, se o seu diálogo interno ele é extremamente crítico, você está com o seu estado de ego, talvez ali muito mais no pai crítico do que nos outros. Se o seu diálogo interno está colocando todas as pessoas na frente e você ficando lá por último, mesmo que você esteja vontade de fazer coisas por você, você está ali nesse pai protetor, talvez ele grite muito mais no seu dia a dia do que os outros. Se o seu diálogo interno, ele tá mandando você chegar numa festa onde tá todo mundo se divertindo e ficar quieto num cantinho, eu não vou ali porque eu não quero chamar atenção. Talvez a sua criança adaptada, com aquela vontade doida de brincar, de dançar e de se soltar, ela precisa ficar adaptada. Então, essa criança adaptada acaba aparecendo mais no decorrer dos dias e das horas da sua vida. Ou a criança livre, que às vezes você tá lá, soltando a franga, alegre e feliz, gastando tudo que você tem, como se não houvesse amanhã. Só que tem, né? Só que tem amanhã. Tem amanhã. Então, perceber a qualidade dos seus diálogos internos e se eles estão muito no negativo. Porque todos esses exemplos que eu trouxe são exemplos dos estados de ego muito no negativo. Mas o pai crítico, num estado de ego positivo, ele vai trazer a crítica, mas ele vai trazer a crítica no momento certo. O pai protetor, ele vai fazer pelos outros, mas ele vai fazer pelos outros no momento certo, sabendo que aquele momento realmente vai ajudar, não vai enfraquecer a outra pessoa e nem tirar dela o que ela deveria fazer. Então, o pai protetor vai cuidar, mas vai cuidar na hora certa. A criança adaptada, ela vai se adaptar, mas ela vai se adaptar no momento certo, no lugar certo, no ambiente correto. E não numa festa onde ela deveria estar se divertindo, mas ela está lá, né, totalmente adaptada, em silêncio, porque na infância ela foi educada assim. Ou a criança livre. A criança livre no positivo, ela não vai deixar de brincar, ela não vai deixar de ser feliz, ela não vai deixar de fazer as coisas que ela tem vontade. Ela vai fazer aquilo que ela tem vontade no momento certo, na hora certa, sem deixar a peteca cair. E quando eu falo a criança, eu tô falando de nós adultos, com a nossa criança interna, com o nosso pai crítico, com o nosso pai protetor, tá? E aí a gente vai pro último aspecto. Ó, Milena colocando aqui. O ideal é estar no adulto, né? Você tem alguma dica? Tenho. Calma, não dá spoiler. E a Gorete tá colocando aqui, né? O meu primeiro deu criança livre, lembro disso. E depois de 1 ano em treinamento, refiz e deu equilibrado o adulto. Graças a Deus, o adulto tomou conta da minha vida. Fato, eu lembro disso, Gô. Eu lembro disso. O adulto é a meta de vida. Mas quem é o adulto quando a gente está falando sobre estados de ego? A gente vai pensar assim, né? O adulto deve ser aquele cara chato que não gosta de nada, que não faz nada. Não, esse é o pai crítico. O adulto, ele é o que a gente pode chamar de consciência. Ele é a voz da razão. Ele é aquele que vai trazer consciência para você tomar o controle da sua própria mente. Porque esses estados de ego, eles acabam te levando para um lugar que beira o descontrole. Porque é tanto diálogo interno, e muitas vezes todos eles falando ao mesmo tempo, né? O pai crítico criticando, o pai protetor pedindo para você cuidar das pessoas, né? A criança adaptada falando, fica quieta, não se mexe. A criança ali falando, joga tudo pro alto e vai viver a vida, vai lá fora tomar uma cerveja, olha o calor que tá. Enfim, todos eles às vezes falando ao mesmo tempo, que você não consegue enxergar onde está o adulto nesse rolê todo. Então o adulto, ele é a voz da consciência, ele é a voz da razão. Ele é aquele que vai falar para você, olha, calma,
Então vamos ponderar, vamos analisar esse todo e perceber o que é que está sendo bom, o que é que não está sendo. Diante dessa circunstância, diante desse momento, dessa decisão que você precisa tomar, enfim, diante de tudo isso que está acontecendo, o que um adulto faria? O que o adulto da sua mente faria? Então o adulto, ele é aquela consciência que vai vir para a tua mente para fazer com que esse diálogo interno diminua. Então ele vai ouvir todas as outras vozes e vai ponderar a situação. Ele vai ouvir o pai crítico, ele vai ouvir o pai protetor, ele vai ouvir a criança adaptada, ele vai ouvir a criança livre. E depois que ele ouvir todo mundo, ele vai tirar uma média disso tudo. O que é que vai ser bom? Vamos tomar consciência disso aqui. Dá para ser feito dessa forma? Não dá para ser feito dessa forma? Isso vai ser bom para você? Qual o resultado que isso vai gerar e etc. Então, o adulto, ele vem para gerar consciência. Para pensar agora. Ó, agora é 12h45 no meu relógio. 12h45. Eu tô acordada desde as 5 da manhã porque eu fui correr. Os meus diálogos internos eram: uhul, acordei às 5 da manhã, eu vou correr. Daqui a pouco vinha uma outra voz e falava assim: putz, mas a cama tava tão quentinha, cara. Nossa, putz, mas você tá com problema no joelho, você vai mesmo correr, né? Aquele empecilho do pai crítico. Você vai mesmo correr? E o pai protetor: nossa, mas você tem tanta coisa ainda para fazer para os seus pacientes, né? Você não tem que preparar as coisas ainda e etc. Então, todas essas vozes falando ao mesmo tempo, já desde as 5 da manhã. Então, para pensar na sua manhã hoje. Quantos diálogos internos você já teve só hoje de manhã? Que talvez você ficou até alguns minutos que a gente para e fica, parece que está escrito carregando na nossa cara, né? Loading. Fica aquela bolinha girando e a gente está lá tentando definir qual dos diálogos internos eu vou ouvir, qual deles eu vou dar voz, qual deles eu vou seguir, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, tá parecendo um mercado árabe aqui, um mercado persa. Então, todos esses diálogos internos, eles só se calam com consciência. Quando você começa a perceber quando é que eles começaram, em que momento esses diálogos internos começaram, o que ativou esses diálogos internos. No meu caso foi a corrida. A corrida ativou o diálogo interno, porque correr não é legal, não é fácil. Quer dizer, é legal, mas não é fácil. Principalmente para quem está retomando. Então, os meus diálogos internos eram: não vá, boba. Pra quê? Vai ficar cansada já cedo. Então, os meus diálogos internos iam pro negativo. O que eu faço? Tomo consciência. O que é que está ativando esses diálogos internos? No meu caso, a corrida. Para pensar na sua manhã hoje como foi e quais diálogos internos foram ativados. Aí, ok, a corrida ativou meus diálogos internos e eu faço o quê? Transformo esses diálogos internos negativos, que eu já tomei consciência que eles estão negativos, para o positivo. Tá, mas eu preciso correr, eu preciso retomar meu condicionamento físico, eu vou fazer 1000 quilômetros de caminhada em abril do ano que vem, então não posso, em momento algum, não correr hoje. É importante para mim correr, vai fazer bem para minha saúde, vai ser bom para mim, vai animar o meu dia. Hoje é dia de live, hoje é dia de Grazi Responde, eu quero chegar lá bombando na clínica e a corrida vai me ajudar. Então, você consegue perceber que eu peguei todo aquele negativo, tomei consciência dele, fui buscar onde ele começou. Ah, ele começou quando eu acordei às 5 da manhã e decidi correr. Transformo tudo isso em positivo e tomo uma ação logo em seguida. Por quê? Porque tudo que eu penso gera um sentimento. E esse sentimento vai gerar uma ação. Então, se eu pensei negativo, eu vou ter um sentimento negativo e vou desistir de correr. Porque vai ficar cansativo, aquilo vai ficar moroso, aquilo vai ficar maçante. Então, automaticamente, a minha ação é fazer aquilo que a minha mente trouxe e gerou um sentimento. Então, perceba que, pegando aí a pergunta da Mi, o que você vai fazer? Você vai identificar onde esses diálogos internos começaram. O que ativou esses diálogos internos? Porque eles não começam a conversar sem ter nada que ative. Né? Igual aquela pessoa que você encontra na rua. A gente encontra na rua e começa a conversar, mas foi preciso um encontro para que essa conversa comece. Ou no WhatsApp, né? Alguém precisa começar chamando para que uma conversa comece. O diálogo interno, ele tem o mesmo startup, né? Ele começa a partir de algo que aconteceu. Ele é embasado nos seus estados de ego e automaticamente você precisa sacar se isso está muito negativo e está te ancorando no negativo.
para que você tome consciência, para que você transmute isso para o positivo. Quando você muda o seu pensamento para o positivo, eu não estou dizendo que é fácil, porque não é, você automaticamente gera sentimentos positivos. Então, como que eu fiz de manhã? Putz, a galera vai amar, eu vou chegar a 1 milhão, vou chegar super bem na clínica, hoje é dia de Grazi Responde, hoje é dia de live, vai ser super gostoso, eu vou estar super animada, e é exatamente isso que eu queria mesmo de resultado, e foi para isso que eu fui correr. Gerei um pensamento positivo, gerei um sentimento positivo, gerei uma ação positiva, fui correr. Foi difícil? Foi difícil. Gostoso? Não foi gostoso, mas eu fui fazer porque gerou sentimento, porque gerou pensamento. Então é esse lugar de diálogo interno. Você entra com o seu diálogo dentro do diálogo interno. Olha o comentário da Mia aqui. Acordei e a minha casa estava de pernas pro ar. Pensei, deixa assim, vai. Ninguém vai chegar, mas analisei melhor e agi. Arrumei a casa todinha e às 7 me senti leve e feliz. É isso. O diálogo interno dela tava dizendo o quê? Tava bem no negativo, né, Mi? Tipo, não, mas ninguém vai chegar, não vai vir ninguém, ninguém vai ver. É aquele dia que você não faz porra nenhuma e recebe visita até do Papa, né? Que você decidiu que ninguém vai vir, aí parece que alguém no universo olhou e falou assim, não, vai sim, peraí, que a gente vai mudar o seu diálogo interno de uma forma bem prática e manda uma tonelada de visita, né? E aí a pessoa fala o quê? Entra, mas não repara a bagunça. E o diálogo interno vai pra onde? Tá vendo? Se você tivesse feito de manhã, agora você não tava passando essa vergonha. Então, essa percepção de diálogo interno é você sacar que momento esse diálogo interno começou. E a gente tem diálogos internos o dia todo, transitando entre o extremo do negativo e o positivo também. A questão é, será que o positivo realmente está sendo positivo? Que é aquele vai lá, faz, você consegue? Ou será que é um vai lá, faz, você consegue? Você está na beira do precipício, vai lá, vai, você consegue, pula, você vai voar. Mas não tem paraquedas. Então, perceber a qualidade dos seus diálogos internos te ajuda a entender a qualidade dos seus estados de ego. Então, o que eu quero que você faça que vai ficar aí, que eu preciso finalizar essa live e eu quero deixar uma lição de casa para você. Perceba, durante todo o período da manhã e agora todo o período da tarde, como está a qualidade dos seus diálogos internos? Será que ele está mais pro negativo? Será que ele está te impulsionando a fazer as coisas que realmente precisam ser feitas? Ou será que ele está te amarrando, te segurando para você não fazer? Identifica quando o diálogo começou, identifica exatamente o momento que ele começou, perceba a qualidade deles e transforme a qualidade deles em positivo. Aí você vai perceber que você muda o sentimento que esse diálogo interno está gerando em você, diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui muitos sentimentos que você vai carregar e que você não faz a mínima ideia, mas começa por causa dos diálogos internos. A ansiedade é o principal, ele começa a partir dos seus diálogos internos. Então, observa quando começou, qual foi o tipo de pensamento e a qualidade desses diálogos internos. Transforma esses diálogos internos em positivo, como eu falei agora há pouco, e aí você vai começar a perceber que dentro de você começa a mudar. Então, saber aonde começa, onde dá o início do seu diálogo interno, é identificar o seu estado de ego e automaticamente migrar ele do negativo para o positivo com o adulto, com consciência. Então, fica aí a dica para vocês para hoje de diálogos internos. Se você não conhecia, põe em prática. Se você já conhecia, põe em prática. Coloca isso no seu dia a dia, que você vai ver que até o nível de ansiedade seu baixa, porque a nossa ansiedade começa a partir dos nossos diálogos internos. Coisas que a gente fala pra gente mesmo e pior de tudo, né? Escuta. A gente escuta as merdas que a gente fala pra gente. Então, presta atenção aí no seu diálogo interno. Uma excelente quinta-feira, um maravilhoso final de semana, que a gente já tá indo pro final de semana. Beijo pra vocês, gratidão!